Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Ian Oliveira e vou gravar um vídeo, primeiro informando e demonstrando o que foi o regime militar e no final criticando e dando algumas opiniões, para ver se ajuda as pessoas a falar um pouquinho menos de baboseira. Inclusive o nosso presidente da República, que tem, uma das suas principais características, a mania de falar besteira. Vamos lá. Primeira discussão se foi golpe ou revolução, uma discussão da qual eu não entro. Conforme eu digo, eu não gosto de entrar em bola dividida, não tem dúvida que foi um golpe. Nós tínhamos um presidente que estava constitucionalmente exercendo as suas funções e ele foi pressionado a abandonar o poder. Isso chama-se golpe. Até porque a revolução tem que ter a participação popular, as fileiras populares. Houve apoio popular muito mais do que repúdio, sim, à tomada de poder. A sociedade brasileira, que sempre foi conservadora e preferiu deixar que as suas decisões fossem tomadas em cima e não participar embaixo, porque exercer cidadania dá trabalho. O brasileiro é sociologicamente um preguiçoso. Sim, houve apoio quase que maciço à tomada de poder por conta dos militares. Mas o povo não foi à rua, não usou da força para destituir o presidente da República. Portanto, falar revolução é um tremendo equívoco. Foi um golpe. Tínhamos um presidente eleito, que dentro de uma democracia estava exercendo o seu cargo e foi retirado, teve que se exilar e sair do país. A vacância da cadeira da presidência da República é uma conversa fiada, é uma mentira. Agora, é bem verdade que esse presidente utilizava a democracia para alinhar o Brasil a uma agenda reformista muito atabalhoada e que levaria o Brasil para um regime socialista de esquerda. E é importante, não dá para entender o mundo em 1964 sem dividi-lo em dois blocos. Nós não tínhamos um mundo com uma força hegemônica como hoje nós temos. Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos a China, mas nós temos os Estados Unidos como uma hegemonia global. Na época não. Na época nós tínhamos dois cachorros grandes, a União Soviética e os Estados Unidos. E a opção que estava sobre a mesa era uma doutrina um pouco mais aberta, mais liberal, mais capitalista, ou a doutrina mais à esquerda, podendo chegar até o comunismo, porque eu tenho dúvidas se o comunismo de fato foi praticado em algum momento. E quando tentou se praticar, terminou, hoje dá para saber que foi um fracasso, mas em 64, quem acreditava no comunismo tinha objeto e tinha substância para isso. Então não dá para taxar que as pessoas que tinham simpatia pelo comunismo naquele período eram totalmente fora do mundo, como o são hoje. Eu não consigo entender alguém que hoje se diz comunista. Mas em 64 fazia sentido acreditar na apropriação do Estado para dividir a riqueza, etc, etc, etc. Pois bem, e nessa luta do rochedo com o mar, Estados Unidos e União Soviética, o Brasil era um marisco, um mexilhão. Então ele ia para cá ou ia para lá. E o João Goulart, de maneira muito atabalhoada, irresponsável e questionando e quebrando as fileiras e a hierarquia militar, conduzia o Brasil perigosamente para uma agenda mais ligada ao comunismo, ao socialismo. E se Cuba, que é uma ilhazinha deste tamaninho, já criou tanto problema, imagina como os Estados Unidos viam a possibilidade do Brasil, um país desimportante na ordem mundial, continua sendo desimportante hoje, imagine em 64. O Brasil nunca foi, não é, provavelmente nunca será um país decisivo no concerto mundial das nações. Mas ele é grande, isso ele sempre foi. Então os Estados Unidos vinham com muita preocupação a aproximação do Brasil dessa doutrina. Portanto, foi um golpe, mas teve apoio popular. E não foi uma revolução. Isso é importante ser dito. É importante dizer também que, num primeiro momento, a sociedade e boa parte da cadeia de comando militar, porque nós temos a mania de achar que o militar ele é um predador, que ele é um monolítico, que ele não raciocina, que não existe criação de pensamento e diversidade dentro das fileiras militares. Olha, as escolas militares talvez sejam um dos principais centros de conhecimento e produção de cultura no Brasil, de intelectualidade. Nesse deserto, muitas vezes, o Brasil é de intelectualidade. Então, no primeiro momento, existia uma boa parte da sociedade e dos militares que queriam uma rápida intervenção, reorganizar as instituições e devolver o Brasil à sociedade. De 64 a 67 nós tivemos isso, só que o povo ficou parado. E aí os militares linha dura, porque existia um embate entre os chamados sorbonistas, intelectuais, militares e mais legalistas, e os linha duras. Só que os linha duras conseguiram, até pela passividade da população, dizer o seguinte, entre 64 e 67, olha, a gente não vai arrumar a casa e devolver rapidinho não. Nós viemos para ficar. Até porque a cadeira do poder ela é muito confortável, ela parece aquela cadeira do papai, que você senta, liga o controle remoto, levanta, abre, expande. Então, até 67 parecia que a coisa ia ser rápida, mas em 67 os militares impõem ao Brasil uma nova Constituição, uma Constituição outorgada, certamente, ainda que existisse um poder legislativo, mas ela saiu pronta da presidência da República,
a Constituição de 67, que acaba com as eleições para presidente e que cria uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça chamada Censura Federal, que vai interferir violentamente no controle do pensamento, na produção cultural, na produção artística, na produção literária, na produção jornalística brasileira. Então aí nós temos em 67 já a ditadura se mostrando muito maior. Ela foi como um polvo, face à passividade da população brasileira, ela foi abraçando, abraçando, abraçando. Então em 67 os linhaduras militares conseguem calar os militares mais legalistas. Só que em 68 o povo cai a ficha. Aí em 68 a população vai para a rua, a população começa a fazer manifestações e os estudantes à frente. E os estudantes, eles não eram tão fortemente armados, mas eles eram fortemente influenciadores. Os militares se apavoram porque pensam no seguinte, isso é verdade. Atrás do estudante vem a dona de casa, vem o analfabeto, vem o agricultor, vem o militar de baixa patente que está ganhando mal, vem o metalúrgico, vem o comerciário, vem o intelectual de esquerda. Portanto, se deixar o estudante tomar as ruas, ele puxará as outras camadas menos politizadas da população. Então, em 68, a população reage. Só que o militar, se a população demorou 4, quase 5 anos para reagir, não pensem os senhores que os militares demoraram mais 5 anos para contra-reagir. Não, não, não. Reagiram brutalmente com o cacetete chamado Ato Institucional número 5, o AI-5, do dia 13 de dezembro de 1968. É a contra-resposta à primeira resposta tardia da população. E o AI-5, sim, podemos falar que é o começo dos anos de chumbo, é a ditadura completa, sem nenhum tipo de máscara. São os anos de chumbo, é o chamado golpe dentro do golpe. O ato institucional número 5 acabou com a estabilidade nos cargos públicos, quer dizer, o indivíduo perdia, o concursado perdia seu emprego por conta de denúncia, não tinha devido processo legal para tirar a propriedade das pessoas, a expropriação acontecia de uma maneira motivada apenas por razões políticas. Vejam que violência é isso. O fim do direito de reunião, as pessoas não poderiam mais fazer manifestações nas ruas a partir de 69. Ou seja, muitas vezes para realizar um culto religioso, um culto evangélico, uma reunião de Lions Club, de Rotary Club, uma reunião social maior, você tinha que pedir autorização ao quartel da circunscrição em que você morava, porque as pessoas não podiam mais se manifestar. Olha o quanto isso é violento. Fim do habeas corpus para crime político. O AI-5 foi o porrete. O AI-5 foi o porrete, foi o golpe dentro do golpe. Ministros do STF que tinham uma jurisdição mais livre, mais isenta, como o Evandro Lins e Silva e mais 2, nós tivemos três ministros aposentados compulsoriamente por decreto presidencial, ou seja, a partir de 68, mais começo de 69, o golpe se mostrou inteiramente. Aí sim, aí quem quis ficar contra o regime político poderia fazer de duas maneiras. Pela via institucional, porque existia 2 partidos. O ato institucional número 2, em 65 ou 66, agora não me lembro, ele extinguiu os partidos políticos, mas deixou 2 partidos políticos. Um para bater, outro para apanhar. A Arena era o partido, a Aliança Renovadora Nacional era o partido dos militares, completamente formado por civis. Isso é muito importante. No final do vídeo eu vou fazer um comentário, porque o regime não foi militar, o regime foi civil-militar. O regime foi civil-militar. Mas nós tínhamos a Arena de um lado e o MDB, que era a oposição. A oposição consentida. Eu costumo dizer que as eleições que aconteciam, os debates políticos, as medidas políticas, as votações nas câmaras, nas assembleias legislativas e nas vereanças, eram como se fosse disputar uma pelada, um jogo de futebol, numa ladeira. O MDB atacava para cima e a Arena atacava para baixo. Portanto, tudo o que era desejo dos militares era votado e aprovado nessa dinâmica política de uma pelada de futebol disputada numa ladeira. Mas nós tínhamos sim esses 2 partidos políticos. Mas quem não tivesse disposto a disputar essa partida, essa pelada numa ladeira, só tinha uma outra forma, a partir de 69, de se colocar contra o governo. Como? Caindo na clandestinidade. Aí a coisa ficou mais feia. Que nós tivemos pessoas valentes. Né? Quem morre em busca de um ideal, ainda que eu não concorde com o ideal, eu respeito. E se hoje me parece que o indivíduo que fala sobre o comunismo é uma pessoa bem fora da realidade, isso não era verdade há 50, 55 anos atrás. Porque em 68 fazia sentido acreditar no comunismo, era um outro mundo, as pessoas se equivocam e discutem o regime de 64 com o olhar de hoje. Com toda a informação que depois disso se acumulou, aí é fácil. Aí é fácil. Portanto, eu tenho profundo respeito para quem militou no campo da esquerda, que não é nem o meu campo ideológico, mas provavelmente se fosse jovem naquele período, é provável que eu me encantasse com essas ideias que hoje sei que elas são completamente inviáveis, eu diria assim. Aí em 69 teve uma emenda constitucional que
arrochou ainda mais, não parecia possível, mas tornou ainda mais difícil as relações sociais no Brasil. Tinha, por exemplo, incomunicabilidade do preso. Muitas vezes o preso ficava sem ter o direito de estar com o seu advogado por 30, 40, 50, 60 dias. E enquanto isso ele estava levando porrada, ele estava sendo torturado, apanhando. Nós tivemos algo absurdo, a extensão do foro militar para o civil. Então nós tínhamos, às vezes, um capitão do exército, um tenente do exército, que sequer era formado em direito, julgando o cidadão civil por chamado crime político. Então tudo era crime político. Então o judiciário foi muito aviltado. E obviamente que eram as chamadas auditorias militares. O militar começou a julgar a vida civil. O militar não pode fazer isso, né? Claro que é uma ditadura. E aí nós tivemos os anos de 70, era um período em que a economia ia muito bem, chegamos a ter o pleno emprego, muito fruto também de um endividamento externo que só apareceria na década de 80. Mas tivemos muitos acertos na área das obras estruturais, na organização do próprio Estado. Os militares são identificados como uma corrente de pensamento de direita, isso é verdade, mas o Brasil não é para iniciantes, né? É importante dizer que os militares eram muito mais intervencionistas na economia, o Estado era muito maior do que o que sugerem as cartilhas de direita. Então nós tínhamos aí um regime de exceção, uma ditadura militar à direita com uma pegada de esquerda, principalmente na sua planificação econômica e administrativa. Aí o Médici foi o mais duro dos militares, entre 69 e 75, 76 foi o pior período. Aí, como tudo na vida, descreveu uma parábola. O Brasil começou com um presidente chamado Ernesto Geisel, que teve a sabedoria de... Hoje se descobriu, inclusive, que ele sabia de coisas absurdas que aconteciam, mas no plano geral, ele começa a articular uma transição, que na palavra dos militares teria que ser lenta e gradual. Devagarinho começou a desapertar a torneira, nós tivemos em 1979, já no governo João Figueiredo, a lei de anistia, que reverte punições, que devolve os direitos políticos, traz as pessoas e tenta pacificar o Brasil, em 79. E aí nós temos a abertura, em 82 já tivemos eleições diretas para governadores, os prefeitos de capitais ainda indiretas. Em 82 o recém-criado PMDB vence as eleições e boa parte dos anistiados toma conta do poder nos principais estados do Brasil, o Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Eu tenho dúvida agora, não sei se foi o Hélio Garcia, mas acho que o Hélio Garcia em Minas Gerais, o Montoro em São Paulo, o pernambucano, o Arraes. Então, a partir de 82, já era impossível voltar ao regime militar, porque a abertura vinha, mas infelizmente os militares não deixaram que tivéssemos ainda eleições diretas, aí o colégio eleitoral, e em 85 terminou a ditadura. Então, foi uma ditadura, foi um golpe, atrasou o Brasil, isso é importante dizer. Foi um golpe. Agora, nós temos algumas reflexões. Agora é um comentário que eu vou fazer, o meu pensar, né? Eu fui convidado para escrever um livro sobre esse período, principalmente sobre os aspectos jurídicos. Ainda não tive tempo, mas um dia eu consigo tempo e publicarei esse livro. Muitas pessoas falam sobre tortura. É claro que houve tortura, e eu acho que ninguém pode relativizar. Tortura é uma das coisas mais abjetas, é um dos crimes mais nojentos, asquerosos, escrotos, me desculpem a palavra, que pode existir. Existia tortura, sim. Existia tortura. De maneira pejorativa, gostam de falar que nós tivemos uma ditabranda. Ditabranda para quem não é filho, para quem não perdeu o pai, para quem não perdeu a esposa, para quem não perdeu o filho, para quem não teve a sua vida dilacerada, para quem não teve a sua esposa tendo baratas ingeridas nos órgãos, inseridas nos órgãos genitais, para quem não ficou mutilado, para quem não ficou perturbado mentalmente, para quem não teve as unhas laceradas por torturadores, para quem não foi ser viciado, para quem não foi estuprada grávida. Então é muito fácil falar que foi uma ditabranda. Agora, é verdade que os nossos mortos desaparecidos, eles contam-se entre numa conta um pouco mais avançada, entre 500, 600 talvez. Mas entre 400 e 500, isso fruto de estudos, frutos de recuperação jurídica, etc., nós tivemos cerca de 400 a 500 mortos desaparecidos, o que é pouco, se contarmos os nossos vizinhos Argentina e Chile, onde dezenas e dezenas de milhares foram mortas e desaparecidas. Mas o fato de uma ditadura ser menos violenta, isso é a característica do Brasil, que o Brasil é, antes de tudo, como disse, um assistente, ele não toma para si o protagonismo, como talvez o argentino e o chileno fizeram, por isso que lá houve embate, mas ela continua sendo maléfica de toda forma. E outros prejuízos, as pessoas que não foram às vezes torturadas e mortas, tiveram suas vidas arruinadas, porque perderam o emprego público, tiveram que ir embora do país,
tiveram socialmente um prejuízo muito grande. Nós tínhamos a desapropriação, então muitos negócios, empresas, indústrias foram arrasadas. Arrasadas. Empresários perderam um patrimônio de toda uma vida, de uma família toda, porque eram politicamente inconvenientes ao Estado e tinham seus bens. Teve companhia aérea que deixou de existir, a Paner, para que a Varig crescesse. Nós sabemos nas concessões, as empresas de comunicação, enfim. Então muita gente teve a sua vida arruinada, em menor escala que os nossos vizinhos, mas nem por isso deixou de ser uma ditadura. Sobre a tortura ainda é importante dizer que não é só o militar que torturava, era principalmente e especialmente, com a coordenação militar, as polícias estaduais, os delegados, os civis da segurança pública que torturavam. Por isso que a gente tem uma polícia que ainda tortura muito, fruto desse momento. Isso é outra coisa importante de dizer. Ah, não tinha corrupção. Claro que tinha. O Brasil era muito mais estatal do que é hoje. Imaginem vocês que produção de metal, de aço era estatal, armazenamento de grãos, de alimentos era estatal, as ferrovias eram estatais, as docas cais do porto eram estatais, o telefone era estatal, tudo era do Estado. Então, se você tem um Estado muito maior, obviamente que você tem muito mais corrupção. É claro que o regime civil e militar foi corrupto. Apenas você não podia ver isso estampado nas primeiras páginas dos jornais. E por que o regime civil e militar era corrupto? Como hoje nós temos muita corrupção? Porque o brasileiro tem uma tendência maior do que outros povos à corrupção. Pode ser que um dia ele mude disso, mas isso é sociológico, infelizmente. É uma tristeza, mas o Brasil é um fracasso como cidadania, como exercício de cidadania, como civilização. Então tinha muita corrupção, sim. Era o momento das grandes obras. Como é que não tinha? Carajás, Projeto Jari, Ponte Rio-Niterói, Belém-Brasília. Imagine se isso não foi um manancial de corrupção. Claro que foi um manancial de corrupção. Mas nós tínhamos a censura que filtravam as informações. Um outro prejuízo que eu acho que nós sentimos muito no dia de hoje é que o Brasil perdeu 30 anos da possibilidade de se educar, de se civilizar e de aprender a votar. Se você tira o direito das pessoas, e o voto não foi completamente retirado, mas como eu disse, era aquela pelada disputada numa ladeira, obviamente que você tem duas gerações que tiveram queimado o seu direito de se transformarem em seres políticos. Então esse prejuízo que poucos estudantes e estudiosos falam, eu acho que ele é terrível, porque tornou o brasileiro capenga na sua militância política por muitos e muitos anos, e eu não sei até quando vai. Acredito que eu já tenha ido embora aqui da face da terra, e o brasileiro continue votando mal e se equivocando tanto na hora de escolher os seus dirigentes, os seus políticos. Então esse prejuízo também foi uma herança dos militares. Agora, é importante dizer que os militares, na sua gênese, por exemplo, os presidentes generais, não se tem notícia de nenhum deles que tenha sido corrupto, como se tem notícia dos presidentes no regime democrático que veio depois. A corrupção ela era basicamente, isso é muito importante ser dito, dos setores civis. Não é correto falar que a ditadura era só militar, porque existia toda uma classe política e empresarial que colocou os militares à frente para a manutenção do poder. Grupos empresariais, grupos internacionais, grupos de comunicação, grupos de distribuição de petróleo, e a elite política. Nós tínhamos todos os senadores que temos hoje, não estava fechado. Esteve fechado por um período, né, o parlamento, mas ele geralmente estava aberto. Nós tínhamos governadores de estados civis, nós tínhamos prefeitos civis, nós tínhamos vereadores civis. Vereadores em alguns lugares não, em outros sim. Nós tínhamos deputados estaduais. Então nós tínhamos os milhares de políticos sem nenhum militar civis, corroborando e apoiando esse regime. Então a corrupção estava mais aí. Aí nós temos aí alguns Highlanders, né, alguns Globetrotters, que alguns ainda estão até hoje, igual o José Sarney, que eu imagino deve estar com 117 ou 134 anos de idade, Antônio Carlos Magalhães, Jarbas Passarinho, Paulo Salim Maluf, são figuras todas elas, não têm patente. Jarbas Passarinho sim, mas esses demais não, o Magalhães Pinto, eu não estou dizendo aqui que um ou outro seja ou não seja corrupto. Tem corrupto nessa lista aqui, eu não sei quem é. Isso aí cabe à história julgar e ao judiciário. Mas nós tínhamos os governadores de estado. Então existia uma imensa, muito mais numerosa estrutura civil sustentando o regime militar. Isso também ninguém fala. E qual era a alternativa a isso? O Fernando Gabeira, eu estudei na mesma escola que ele. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Gabeira, um intelectual de esquerda verdadeiro. Ele faz uma reflexão. Ninguém lutava por democracia em 64. Em 64 se lutava pelo modelo de ditadura. Ou uma ditadura mais à direita, que foi o que acabou acontecendo, ou uma ditadura mais à esquerda. Mas por democracia ninguém lutava. Então a alternativa ao regime militar pode ser, não sei, seria um exercício impossível de recuperar o passado,
muito provavelmente poderia ser tão desastrosa quanto. Agora, obviamente que o regime militar foi ruim, nos atrasou, nos atingiu, foi uma ditadura, teve muita gente prejudicada e não permitiu que a criança começasse a andar. Manteve aquele brasileiro que gatinhava, gatinhando 30 anos depois. Não deixou o povo escrever a sua história. Como é que isso pode ser bom? Isso não é bom em contexto nenhum. Então, se de um lado nós temos os nostálgicos, porque é muito bacana falar mal do regime militar, isso costuma dar popularidade, eu costumo dizer, que falar mal da TV Globo, da Igreja Católica e dos militares faz a pessoa parecer bem descolada nas rodas menos comprometidas com o que é sério, na roda de chope. Então, se a gente tem, às vezes, os nostálgicos de um regime que nem viveram, e hoje querem dar uma conotação de ditadura, o que não existe, a gente vive uma democracia. Ok? Estão querendo que volte? Não, a gente vive uma democracia, deixa a criança gatinhar. Então, até pouco tempo, na propaganda eleitoral, tinha um indivíduo que dizia: lutei contra o regime militar, como se isso fosse uma profissão. Ora, lutou contra o regime militar já terminou. Então a gente tem muito nostálgico de uma ditadura que sequer eles viveram. Então, em nome disso, se faz um discurso muito demagógico. E a maioria dos líderes políticos do regime democrático, que são oriundos do período militar, usaram isso para chegar ao poder e pegaram o poder e roubaram o dinheiro do público, do povo brasileiro. Bateram a carteira do povo brasileiro. Agora, para terminar o meu vídeo, que eu espero ter colaborado um pouco aí com alguma informação e ao fim alguma reflexão, é um ato de pura cafajestagem do presidente Jair Bolsonaro, esse país que ainda não completou a sua anistia, que tenta entender isso, é um ato de desrespeito, para não usar o termo cafajestagem, que pode ser um pouco desrespeitoso com o presidente da República, mas é um ato infeliz, é um ato de provocação, é um ato irresponsável. Provocar a população com uma comemoração, uma nota na ordem do dia, etc., sobre 1964. Para que isso? Para que essa provocação gratuita? O Rodrigo Maia deu uma declaração muito feliz, que o presidente da República ele tem que trabalhar e parar de provocar as pessoas e parar de ficar brincando no Twitter, no Facebook, no Instagram, eu não sei quais são todas as redes sociais que ele tem. Não tem nada que comemorar. Tudo isso, depois de tudo isso que eu disse, e tudo isso que eu disse é embasado em informações e em estudos de uma vida acadêmica já relativamente longa que tenho, depois de tudo isso que disse, o que tem que comemorar do dia 31 de abril, 31 de março, que nem foi 31 de março, foi 1º de abril, os militares, eles são autoritários, eles mudaram o calendário histórico para que o golpe não começasse no 1º de abril, que 1º de abril é consagrado como Dia Internacional da Mentira. E o que o Jair Bolsonaro tem que mexer nesse vespeiro que ainda não se tranquilizou? Isso é um ato de profunda irresponsabilidade, não tem nada que comemorar. É de uma indignidade tremenda ver que o Brasil está vivendo um momento às portas aí de grandes reformas, que o Jair Bolsonaro tem a possibilidade de 2 agendas interessantes, não quero entrar nessa discussão, como a própria reforma da Previdência e o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e ele fica com esse diversionismo, não sei se é para atender um pequeno grupo seleto de fãs que ele tem ali dentro do próprio... Aliás, os militares já tratam esse período com muito mais equilíbrio, os militares que de fato pensam, que de fato são intelectuais, tratam esse período com muito mais equilíbrio e ponderação do que o Jair Bolsonaro. Então não tem nada que comemorar, você tem que trabalhar, presidente Jair Bolsonaro. Parar de fazer caras e bocas, parar de fazer vídeos exibicionistas nas redes sociais, parar de deixar aquele seu filho que... Aliás, os 3 filhos dele são desastrosos, os 3 patetas, parar de deixar os filhos dele à frente e ele trabalhar. Porque não tem nada que comemorar sobre o golpe militar começado em 64. Eu sou o professor Ian Oliveira, o vídeo deve ter ficado de médio para longo, mas o assunto requer isso. Eu gosto de brigar com ideias, não brigo com pessoas, já ele atrapalhando aqui. Mas tenho o hábito de chamar as coisas pelo nome que elas têm, e não de inventar um nome fantasioso para que as coisas não pareçam o que elas são. Professor Ian Oliveira, um abraço, viva o Brasil e que o Brasil aprenda a conviver dentro da democracia. Valeu!